Pessoal, bom dia para vocês que estão aqui no presencial, para quem está online. Essa vai ser a nossa terceira oficina de literatura, pelo menos aqui eu ministro aqui. A primeira foi do Machado de Assis, a segunda foi Mulheres Negras na Literatura, parte um. E aí, qual foi o problema? Não tem como abarcar toda a riqueza de uma literatura escrita por mulheres negras em uma oficina só. Então, a gente fez a parte 2 com outras autoras que são interessantes da gente conhecer e trabalhar, pegando ainda esse eixo Brasil e Estados Unidos, né? A gente tem inúmeras outras escritoras da América Latina e também de África que valem a pena conhecer. Só que eu selecionei mais cinco para essa oficina. Vocês já devem ter visto quais que a gente vai trabalhar. A aula de hoje vai ser sobre a Zora, Zora Neale Hurston. Depois a gente vai para Maya Angelou, então temos duas autoras norte-americanas. E aí a gente vem para o Brasil com a Ruth Guimarães e as nossas contemporâneas, Eliana Alves Cruz e Jaride Arraes, para fechar. Tá? A gente começa lá com a mais antiga, digamos assim, e fechamos com a mais nova de todas as escritoras que estão nessa oficina. O que a gente vai trabalhar aqui nessa aula um, lembrando do que a gente trabalhou nas outras oficinas? Primeiro, a biografia. Para a gente estudar qualquer obra de algum escritor, é importante a gente saber como é que ele viveu, aonde foi que ele viveu, quais foram os percalços ou não que aconteceram ao longo da vida dele ou dela, para a gente poder fazer o contexto histórico e aí sim analisar algumas obras. Não tem como a gente analisar aqui tudo que foi escrito pelas horas, mas eu selecionei particularmente dois livros para a gente se aprofundar, e aí, obviamente, também vamos trabalhar a autobiografia dela, que ela escreveu aos 50 anos. Eu começo sempre com uma das frases assim que as escritoras e escritores escrevem, eu gosto muito desse. Esse daqui é a assinatura dela mesmo, e ela fala: se você se silencia quanto à sua dor, eles te matarão e dirão que você gostou. Tem tudo a ver com o contexto histórico de onde a Zora nasceu. A Zora era uma mulher negra que nasceu nos Estados Unidos pós-Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, como a gente viu na oficina passada, ela foi de 1865 de 1861 a 1865. E após essa Guerra de Secessão, essa guerra civil entre estados do Norte e do Sul, tivemos ali o fim da escravidão e o que aconteceu depois? As leis de Jim Crow que segregacionavam pessoas brancas e negras. Ela nasceu em 1891 no Alabama. Não preciso dizer muito, né? Alabama, um dos estados até hoje racistas. Imagine só naquela época, em 1891. A Zora não foi apenas, como se fosse pouco, uma grande escritora. Ela se formou, ela foi antropóloga, folclorista e cineasta. Ela viveu numa cidade chamada Eatonville. Essa cidade vai ser fundamental para a forma como ela vai escrever. Ela viveu nessa cidade que era formada por pessoas negras. Então, ela durante muito tempo, ela não se pessoa de cor, que era como se fala, né, nos Estados Unidos, colored person. Ela não se via assim, porque ela via todas as pessoas iguais a ela. Só que, como a gente sabe, uma hora chega o racismo na vida de uma pessoa negra, de uma mulher negra. Como é que foi com ela? Ela estava andando de trem, isso ela conta na autobiografia, tá? Tudo que eu falo aqui sobre ela tá na autobiografia dela. Ela conta que ela estava andando de trem com uma amiga dela, Bárbara, e com a mãe. E aí a mãe chamou atenção para a cor dela, para a diferença de cor. E aí xingou-a com aquele nome que a gente não usa mais, que começa com N, e falou: você é apenas uma, que a gente traduz como crioula, né? E aí ela falou: olha, eu não sabia se eu ficava chateada porque ela me chamou de crioula ou por ela ter me chamado com apenas, né? Sabendo que eu era uma menina cheia de sonhos e que eu realmente não percebia essa diferença de cor entre a minha amiga e eu, porque eu realmente cresci em Eatonville e lá todas as pessoas eram negras. E aí é quando ela se muda para uma outra cidade, quando a mãe falece aos 13 anos. O pai se casa novamente
E ela resolve, é, inclusive, mudar, alterar a data de nascimento dela para que ela conclua o ensino médio. Então, vocês vão ver em alguns lugares a diferença de ano de nascimento. Ela, de fato, nasceu em 1891, mas na lápide dela vocês vão ver que tem uma outra data que a gente vai ver mais para frente. Aqui eu traço toda a trajetória dela acadêmica. A gente vê uma mulher que estudou bastante para escrever o que ela escreveu. Ela, em 1918, já entra em Howard. Howard foi uma universidade que foi fundada em 1867. Howard, ela é conhecida até hoje por ser uma faculdade que era, na época, era composta majoritariamente por pessoas negras. Inclusive, o primeiro brasão de Howard, se vocês procurarem na internet, tem ali toda a diversidade que era chamada minoria. Então, você tinha indígenas, você tinha mulheres e você tinha pessoas negras naquele brasão. Era ali, então, a chamada de Howard para que essas pessoas viessem estudar num ambiente que seria totalmente acolhedor para elas. Ela, em 1918, entra, ela começa a se destacar, e vocês vejam, já cofunda um jornal universitário e tem aulas de outras línguas, já que ela seria, né, antropóloga, ela tem aulas de espanhol, inglês, grego e oratória. Isso foi fundamental para desenvolver as habilidades dela em pesquisas de campo. Em 1921, ela já escreve um conto. E, através desse conto, ela passa a ser membro de um clube literário de um cara que era conceituadíssimo, que era o Alain Locke. Ela começa a ser vista desde 1924, Howard se forma, ela fez uma preparação para entrar, e aí ela ganha uma bolsa de estudos para uma outra universidade, que era Barnard. E aí a gente pode perceber a diferença, porque em Barnard a gente tem um cenário diferente de Howard. Em Howard, ela tinha um ambiente em que as pessoas eram negras. Em Barnard, não. Ela era a única mulher negra daquela universidade. E lá ela começa os seus estudos de etnografia, de antropologia, com um cara extremamente conceituado até hoje, que é o Franz Boas. Ela trabalhou com a Margaret Mead, que vocês também devem conhecer, se tornou doutora em antropologia em 1935. Uma mulher negra, na década de 30 nos Estados Unidos, ter um diploma desse tão conceituado, vocês podem imaginar quão difícil que foi essa trajetória. E antes mesmo de escrever essa autobiografia, eu acho importante a gente falar que ela fez diversas pesquisas no sul dos Estados Unidos e elas foram custeadas por uma mulher branca. Guardem isso que a gente vai voltar nesse assunto depois. Em 42, quando ela tem 50 anos, ela escreve a autobiografia que ainda não tem disponível para a gente ler em português, né? The Tracks on the Road. Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher aqui. A Charlotte Mason foi uma mulher branca que era conhecida naquela época por financiar, por custear bolsas para que pessoas negras trabalhassem, estudassem, fizessem pesquisas de campo. Só que a gente tinha um problema ali com essa mulher. Ela achava que era uma espécie de dona de todo o material que fosse produzido pela Zora, por exemplo. Então, ela cobrava muito da Zora resultado. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente sabe que não necessariamente a gente vai ter um resultado de imediato. A gente precisa cruzar dados, isso leva tempo. E a Zora era extremamente cobrada por essa mulher, que inclusive falava para ser chamada de madrinha por ela. Então a gente tinha ali uma certa relação de domínio de uma mulher branca, rica, que tinha os recursos dos quais a Zora precisava para fazer as suas pesquisas, e daquela mulher negra que realmente se submetia àquilo porque ela precisava continuar os seus estudos e tinha interesse etnográfico e antropológico nas pesquisas no sul dos Estados Unidos. E aí o que acontece? A Zora, mais tarde, quando ela já não tinha mais essa bolsa, ela acaba escrevendo um artigo que é Pet Negro System. Ela vai refletir sobre isso, sobre essa relação que ela teve com essa mulher branca. E o quanto foi, às vezes ela não percebeu na época, mas o quanto foi danoso, né? Uma relação até de colonialidade.
Ela escreve isso em 1943, depois de já ter lançado, inclusive, Os Seus Olhos Viam Deus, que foi um dos mais aclamados livros dela. Então, percebam como naquela época, na década de 40, ela já fala sobre algo que a gente fala hoje em 2024. O que quer dizer ali aquele artigo? Como que aquela pessoa negra é tratada como um bichinho, né? Como um animalzinho, ser domesticado por uma outra mulher branca, no caso, que tinha toda a condição financeira de custeá-la. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre as horas. A Zora escreveu 50 contos, foram 7 livros também. E aí, ela foi uma figura central nesse movimento chamado Renascimento do Harlem. E aí, quando a gente vê toda essa cronologia dos Estados Unidos, vocês vão perceber o quanto a década de 20, a década de 30 foi importante para pessoas negras e para o movimento negro nos Estados Unidos, que culminou depois, a gente já falou sobre isso na nossa outra oficina, para o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, década de 50, mas bem forte na década de 60. Ela falava muito sobre a segregação, obviamente, ela vivia isso, e falava também sobre como é a experiência de ser uma mulher negra naquela sociedade norte-americana. Aqui eu coloco um pouquinho sobre o renascimento do Harlem, porque acho que é importante a gente compreender a importância desse movimento, né? A gente conhece esse cara aqui, incrível, que foi o Louis Armstrong. Ele foi uma das pessoas que se destacou nesse movimento que se chama Harlem Renaissance, né? O renascimento do Harlem. Um movimento cultural que as pessoas falam muito sobre a década de 20, mas os historiadores, quando vão a fundo, marcam esse tempo entre 18, um pouquinho antes, e vão até um pouquinho depois, 30. Seria essa era de ouro da cultura negra. E aí o que acontece? Você tem uma aprovação da Lei dos Direitos Civis em 1875, ou seja, 20 anos depois da Guerra de Secessão. Os supremacistas brancos já se organizam para conquistar ali o Sul, só que aí o que a gente vai ter? Uma migração que a gente chama de grande imigração. Pessoas negras, então, sabendo que no Sul não seriam muito bem vistas, elas acabavam migrando em busca de melhores oportunidades, não só de emprego, mas também de moradia. E isso daí é retratado em diversas séries, inclusive norte-americanas. E aí, o Harlem foi um dos destinos dessas pessoas negras que buscavam uma vida melhor. E aí, mais de 175 mil pessoas negras chegaram só no Harlem. O Harlem era originalmente um lugar de pessoas brancas de classe média, classe alta. Só que o que acontece? A gente teve um super desenvolvimento desse lugar. E aí, com o super desenvolvimento, os prédios começavam a ficar mais vazios. Precisava-se de pessoas para preencher os lugares. E aí veio a onda realmente negra, as pessoas chegando para ocupar esses espaços. Nem preciso dizer que as primeiras famílias negras que entraram no Harlem foram muito mal recebidas e que com isso houve resistência de pessoas brancas que acabaram saindo do Harlem. E aí o Harlem agora é um lugar que é majoritariamente ocupado por pessoas negras. Esse daqui é um cara que é super importante também para a literatura norte-americana e literatura em geral, que é o Langston Hughes. Ele escreveu uma peça importantíssima que se chama A Raisin in the Sun. Langston Hughes era muito amigo da Zora e ele também foi um dos caras importantíssimos durante esse movimento de renascimento do Harlem. Disse ele: Nós, jovens artistas negros que criamos agora, pretendemos expressar a nossa individualidade de pele escura, sem medo e sem vergonha. Aqui ele traduziu todo esse espírito realmente do renascimento do Harlem. E aí vamos voltar um pouquinho para Zora. Eu destaco esse livro aqui, O Mills and Men, porque não é um livro de romance, como foi esse daqui, Os Seus Olhos Viam Deus. Esse livro, Mills and Men, foi um livro de antropologia. Então, ela fazia as pesquisas,
coletava dados e ela registrava esses dados em obras importantes como essa. Era o folclore norte-americano ali no norte da Flórida. A gente viu anteriormente que ela estudou também no sul. E aí ela escreveu os romances, Seus Olhos Viam Desde de 37, e esse daqui também foi importantíssimo, de 38, Tell My Horse, Voodoo and Life in Haiti and Jamaica. Ela foi para lá, para esses lugares. Ela escreveu em loco. Ela queria pesquisar sobre o voodoo nesses lugares, principalmente porque ela queria compreender as suas raízes. E foi um trabalho extremamente documentado e conceituado na época. Eu começo destacando esse aqui, que foi o Mills and Men, livro de não ficção, pesquisas, enfim. E aí, o que que ela queria fazer aqui? Ela queria desmistificar o fato de que pessoas sulistas eram ignorantes, idiotas, bobas. Ela conviveu com aquelas pessoas ali no Sul e queria compartilhar isso com os leitores. Então, ela falava, olha, sulistas têm banco de poupança, perdão, psíquica. O que que seria isso? As pessoas são múltiplas. A gente não pode estereotipá-las segundo apenas um papel. E ela conheceu diversas pessoas que ela fala, conheci pessoas brilhantes. E ela entendia que pessoas do Sul usavam esse folclore para imaginar as relações sociais. Aqui eu coloco a lápide dela. Ela, apesar de ter sido uma escritora extremamente conceituada na época, ela se casou e se divorciou em pouco tempo, não teve filhos, teve alguns sobrinhos, mas ela acabou morrendo sozinha, então ela não tinha ninguém. Tinha amigos, que a Alice Walker coloca entre aspas, no final ela só tinha um cachorro com ela. E aí o que que acontece? Na década de 40, antes mesmo dela publicar a sua autobiografia, ela escrevia para jornais, fazia resenhas de livros, ela era solicitada para dar as impressões dela sobre determinados artigos, e ainda assim ela não tinha muito dinheiro. E isso levou com que ela ficasse sepultada num lugar, inclusive, sem qualquer menção. Só em 73 a gente conseguiu resgatar os restos mortais da Zora através de uma busca da Alice Walker, que é uma escritora, inclusive, que vocês devem conhecer, né, de A Cor Púrpura, tem aí um remake no cinema. Ela foi responsável por isso. Então, a Zora, que na década de 30, 20, fazia parte daquele movimento renascentista do Harlem, publicou obras que viraram best-sellers, como Seus Olhos Viam Deus, em 40, 50, já tinha caído meio que no esquecimento. E para vocês terem uma ideia, enquanto ela publicava em jornais, por exemplo, toda semana, todo sábado, ela fazia uma review em um jornal, ela trabalhava como empregada limpando a casa de pessoas porque ela precisava de dinheiro. E aí, a Alice Walker e essa amiga da Alice, né, a Charlotte Hunt, começaram uma busca para procurar onde é que será que ela estava, onde é que estava a Zora, que a gente não encontra. Nem essa lápide aqui tinha. Isso daqui quem mandou colocar e quem pagou do próprio bolso foi então a jovem, na época, Alice Walker. E aí ela fez questão de colocar uma gênia do Sul. E é por isso que está ali em 1901 a 1960, quando a Zora falece, né? Sozinha, sem ninguém. Por quê? Porque a Zora tinha omitido a idade dela em determinados momentos e trocado um pouco para poder estudar logo, para concluir o ensino médio com mais rapidez. Mas ela nasceu realmente em 1891. E aí, uma gênia do Sul, a Alice Walker pegou de um poema da Jean Toomer. Eu acho que é muito importante aqui a gente colocar que a Zora, naquela época do movimento de renascentista do Harlem, ela foi amiga de diversas pessoas importantíssimas e que são conceituadas até hoje. Um deles foi o Du Bois, que escreveu aquele livro Black Reconstruction in America. O Du Bois era amigo dela, eles trocavam cartas,
e ela confidenciou a ele em um momento que ela tinha muito medo que os seus amigos morressem na miséria. E ela perguntava para ele: Olha só, o que que você acha da gente criar um cemitério para personalidades negras, para a gente salvar essas pessoas do esquecimento? E aí, curiosamente, o que aconteceu foi com ela, né? Ela que caiu no esquecimento, ela que foi enterrada de uma maneira totalmente péssima, quando ela faleceu no dia 28 de janeiro de 60, né? Olha só para vocês terem uma ideia. Até a década de 70, os livros caíram no esquecimento. Aqui eu coloco uma foto da Alice Walker, já mais velha, e ela lecionava na década de 70, 71, e fazia questão de falar sobre o livro da Zora, Esses Seus Olhos Viam Deus. E ela ficava espantada como as pessoas não conheciam essa mulher. E aí era apenas uma notinha de rodapé, quando muito, nas aulas da faculdade. E aí ela publica esse artigo que vocês podem ler na internet, que é bem interessante, que é Em Busca da Zora, né? Em Busca de Zora Neale Hurston. Eu coloco aqui uma frase que é bem interessante da Alice, né? Que tem tudo a ver com isso. Ela fala: Nós somos um povo. Um povo não joga fora os seus gênios. Se eles jogam, é nosso dever, como testemunhas para o futuro, coletá-los de novo para o bem de nossas crianças. Se necessário, osso por osso. E foi isso que ela fez. Porque ela foi realmente no lugar em que em que a Zora viveu, lá em Etonville, começou a conversar com as pessoas, até que ele encontrou aquele lugar em que ela tinha sido enterrada sem nenhuma menção. Esse daqui é um trechinho do início desse artigo dela, né, da busca dela pela Zora. E aqui ela traz diversas informações sobre a Zora no final da vida dela. Né? No dia 16 de janeiro de 59, ela sofrendo os efeitos de um AVC, ela estava escrevendo de uma forma bastante dolorosa, né, à mão. Ela compôs uma carta para uma editora, falando: Olha, eu tenho um livro novo. O livro que eu estou trabalhando no presente é Uma Vida de Herodes o Grande. Ninguém teve interesse. Ninguém sequer respondeu. 1 ano e 12 dias depois, ela morre sem fundos para prover o enterro. Ela encontra-se hoje em um túmulo sem marcação em um cemitério segregado em Fort Pierce, Flórida, né? E aí aqui, quando a gente vê, né, um cemitério segregado, né, a gente ainda estava sob as leis de Jim Crow. Ela morreu em 1960, né? As leis caíram em 64, né, com o Civil Rights Act. O que eu acho que é importante a gente frisar aqui? Quando ela fala que ela estava, quando a Alice Walker encontrou, em um túmulo sem marcação de um cemitério segregado, eu me lembro logo de uma frase do Lima Barreto, né, nosso escritor, que ele falava: olha, as pessoas acabam se igualando quando elas cometem crime, quando elas morrem ou quando elas estão doentes. Mas aí eu pergunto, será que elas se igualam mesmo? Porque nem direito de morrer e ser enterrada de uma forma decente ela teve. Aqui a gente começa um pouquinho a falar sobre como foi essa procura da Zora pela Alice Walker. Qual foi a trajetória que essa escritora, na década de 70, fez? Ela fala: por causa dos livros dela, eu sinto que eu sei algo sobre ela. Pelo menos eu sei como a cidade onde ela cresceu era antes dela nascer. E aí, quando ela foi até Etonville, ela começou a falar com as pessoas. Ela perguntava: vem cá, as escolas ensinam os livros da Zora aqui? Está ali naquela lista que agora a gente fala, né, de PNLD? Não, elas não ensinam. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe nada sobre a Zora, ou então conhece alguma das grandes coisas que ela fez. Ela era uma boa moça, eu li todos os livros, mas eu não acho que outras pessoas em Etonville tenham feito o mesmo. Então, nem na cidade local dela, que era composta apenas por pessoas negras, você tinha esse reconhecimento pós-mortem. E aí aqui começa ali uma grande virada de chave na busca pela Zora, porque a Alice e a amiga dela, Charlotte, encontram uma mulher que fala: Olha, eu acho que teve uma pessoa que ainda está viva que conhece realmente a Zora.
Essa mulher era a senhora Mosley. E aí elas ficaram em choque. Como assim, senhora Mosley? A mesma do livro? Do livro Seus Olhos Viam Deus? Aquela que conta aquelas mentiras de que a mulher é mais esperta do que o homem nos livros da Zora? Ela brincando com aquela senhora. Ela falou, ué, a senhora Mosley é real. Mas essa hora ela não deve estar em casa, não. E é aí que a Alice começa a ter um contato mais profundo com a personalidade de Zora, como que ela era, porque ela vai conversar com uma pessoa que de fato conheceu a Zora. E ela conversa com a senhora Mosley, ela vai mostrar fotos para ela, e ela ainda vai falar que o pai, né, da senhora Mosley, né, o pai dela, foi irmão do Joe Clark. Joe Clark foi o primeiro prefeito de Eatonville, ele existiu realmente, e que a Zora retrata no livro Seus Olhos Viam Deus. Então ela começa a ver, caramba, eu conheço mais da Zora do que eu pensava, porque o que ela escrevia realmente, de fato existiu. A gente tem um livro de ficção realmente, que é Os Seus Olhos Viam Deus, mas com várias pitadas, vários elementos de como era Eatonville naquele momento. Hoje, Os Seus Olhos Viam Deus é considerado um clássico feminista do renascimento do Harlem. Né? A gente tem uma história que é contada em flashbacks, narrada em terceira pessoa e em primeira pessoa. Isso se mistura, né? E a gente tem um ponto inicial, que é o nascimento da avó da personagem principal, da Jenny, e a gente vê toda aquela trajetória terrível e cruel que ela vivenciou. Ela foi estuprada, ela era uma mulher escravizada, foi estuprada pelo senhor, teve um bebê, a Leaf, que era bebê dela, teve também uma filha, que era a Jenny, né? A Jenny, então, é a heroína do nosso livro. E a Jenny também foi fruto de um estupro. Então, a Zora narra aqui uma cadeia de eventos que acontecem na família da Jane, por parte, né, pela linha materna, de violências desde o período escravidão e pós-escravidão. E aí, o que que a gente vai perceber com isso? A gente vê como que a Jane, aos 12 anos, ela precisa de uma forma ou de outra amadurecer. Ela não tem muito carinho, muito amor, muito afeto. Afinal, ela vem de uma linhagem de pessoas que sofreram violência. Ela é forçada, então, pela avó, aos 12 anos, a se casar com esse cara chamado Logan Killings. Quantas mulheres negras, a gente está falando aqui de literatura negra, quantas mulheres negras vivenciaram isso que a Zora já narra em 37? Se a gente trouxer aqui para o nosso cenário brasileiro, isso aconteceu, por exemplo, com a Elza Soares. Ela foi forçada também a se casar muito jovem pelo pai com um rapaz. E aí ela fala, olha, esse cara, eu gostava dele, a Jenny, né? Ele era bem mais velho do que eu, a gente acabou se mudando para uma outra localidade. Ela fica com ele, com o Logan, e aí, no final das contas, ela percebe: esse cara não me quer como mulher. Eu não tenho ali afeto que eu busco no homem. Eu tenho um cara que quer que eu seja empregada dele. E aí, o que que acontece? Tempos depois, ela já mais madura, ela conhece um cara, né, o Joe, e ela se muda com ele para uma outra localidade. E é aí que ela vai virar a primeira dama do lugar, junto com ele, que será o prefeito de Eatonville. E aí ela vai experimentar toda a diferença realmente também de tratamento, a diferença de classe. Afinal, ela é esposa do prefeito. Ela tem mais condições financeiras do que todas aquelas pessoas ali. Ela fica com esse homem até a morte dele. Só que aí ela pensa: eu tô rica, eu tenho ainda 40 anos, sou uma mulher jovem, não tenho filhos. Conhece então esse cara, esse T-Cake. Esse T-Cake vem de uma outra cidade, ele é um forasteiro. E as pessoas avisam: olha só, ele tem aí seus 20 e poucos anos, toma cuidado, ele só está querendo o seu dinheiro. Só que a Jane, ela sempre foi uma mulher muito sonhadora desde o começo, né? Ela não teve aquele período de infância e adolescência tal qual deveria. E aí ela pensa o quê?
eu gosto dele, eu vou com ele para onde ele for. E ela acaba vendendo o seu patrimônio, a sua casa, para ficar com esse cara. 1937, 2024. Quantas mulheres a gente tem visto agora denunciando algo que a gente chama hoje de violência patrimonial? Ou seja, mulheres que não podem sequer controlar o dinheiro que ganham, dão tudo na mão do cara. Isso aconteceu com ela em 1937, com a Jane. E aí o que que acontece? A Jenny percebe, tempos depois, que aquilo ali não era tão legal como ela imaginava, como ela sonhava, como ela idealizava. Afinal, mulheres e homens buscam amor, buscam alguém para ter junto, né, para compartilhar as coisas. E ela via ali também que não era isso com ele. O Joe, na verdade, queria uma espécie de esposa troféu. Ele queria alguém bonita, jovem, para desfilar com ele pela cidade. E isso, durante um certo tempo, foi legal para ela. Afinal, ela via um status ali naquela cidade. Só que aí ela percebe, poxa, eu quero mais do que isso. Ele começa a cerceá-la de fazer as coisas, mas ela mesmo assim fica com ele até a morte. Então ela aguenta aquele relacionamento que não era legal para ela durante aí 20 anos até que ele morre, ele tinha um problema nos rins, né? E aí, o que que vai acontecer? A gente tem esse evento aqui. Esse evento aconteceu de verdade. E eu acho legal como a Zora coloca elementos que aconteciam nas histórias dela. Teve um grande furacão que atingiu a Flórida, que destruiu tudo. Aquele lugar que ele tinha construído, que ela tinha construído com o tea cake, ele é devastado também. Era, na verdade, um brejo. Então, o que que acontece? A Jane saiu de um status de extrema riqueza, de elite, de conceito, para a não extrema pobreza, mas ela vivia num brejo em que ela precisava da ajuda das outras pessoas que viviam ali com ela. Basicamente era isso. Tinha-se uma comunidade num lugar que não era agradável de se morar. Mas pensava ela, naquele momento, que era o correto para a vida dela, porque ela estava tomando rédeas da vida dela. Quando o Tea Cake morre, ela vai voltar para Eatonville. E aí eu gosto dessas duas frases que a Jane coloca no livro. Eu fui até o horizonte e voltei. Agora eu posso me sentar na minha casa e viver com as comparação. E aí eu friso aqui a escrita, porque a Zora fazia questão de escrever tal qual aquela mulher falaria naquela época, naquele contexto histórico. E por isso mesmo, por conta disso, esse romance foi rejeitado inúmeras vezes nas editoras, tá? E aí, o que que eu acho também que é interessante aqui? Apesar da gente ver uma mulher, a Jenny, que sofreu diversos percalços da vida dela, ela, no final da história, quando ela está sozinha, numa casinha ali, tranquila, ela encontra paz, ela pensa: não, eu sou livre, eu estou dominando aqui o meu destino. E aí ela fala: duas coisas todo mundo tem de fazer por si mesmo. Tem de procurar Deus e descobrir como é a vida vivendo eles mesmos. Ou seja, eu quero ir por conta própria. Eu tenho os meus sonhos, as minhas vontades, apesar de ter sido, por exemplo, forçada a me casar aos 12 anos, apesar de ter depois largado tudo para ficar com esse cara, com o Joe, e visto que não era bem assim, apesar de ter ido também depois viver com um cara bem mais novo do que eu, que foi o T-Cake, eu estava tendo o controle da minha vida de uma certa forma, para a década de 30, né? E aí, como é que foi recebido esse romance, Seus Olhos Viam Deus? A gente pode pensar, caramba, a Zora fazia parte do movimento do renascimento do Harlem. Tinham diversos artistas negros ali com ela que certamente vão apoiá-la também. Só que não. Muitos criticaram a Zora, criticaram a escrita da Zora. E essa crítica veio, teve pessoas brancas que criticaram, é óbvio, né, que vai ter, mas
A que foi mais doída foi de homens negros criticando a obra dela. E olha só quem criticou. O Richard Wright, que está aqui em cima, que é autor de Filho Nativo. A gente teve o Ralph Ellison, que é um autor de O Homem Invisível, e o Alan Locke, do The New Negro. Eram três homens negros que eram muito respeitados e conceituados, que falaram mal da obra da Zora, mas especificamente o Richard Wright. E aí o Richard Wright fez uma coisa muito cruel, porque ele chegou a comparar esse livro da Zora com um blackface. Então, o que que ele queria dizer? Era um romance que fazia na literatura o que artistas brancos pintados com a cara de preto faziam no teatro. Quer dizer, provocar gargalhadas nos brancos. E que o romance estava mais preocupado em explorar os aspectos exóticos da vida dos negros que satisfaziam os gostos do público branco. Se vocês lerem o livro, vocês de fato vão ver, no primeiro momento, podem até estranhar a maneira pela qual a Zora escreve, porque ela escreve realmente tal qual aquelas pessoas falariam na época, pessoas que não tinham instrução. A gente se lembra aqui que a Zora, a Jenny, tinha uma avó que foi escravizada. E aí, quando a gente pensa em escravização, a gente vai lembrar daquele movimento, né, que veio de África para Estados Unidos, Brasil, para a costa. E muitas pessoas que chegavam aqui eram pessoas que não sabiam, obviamente, falar a língua aqui portuguesa e lá, né, a língua inglesa. Então é óbvio que a gente vai ter pessoas falando, entre aspas, português incorreto e o inglês incorreto, não é a língua deles. E essa crítica que o Wright fez, a meu ver, não só a mim, né, quem sou eu para falar, mas a Alice Walker também fala, né, é totalmente descabida, né? E cruel você fazer uma comparação de uma escrita de uma mulher negra a um blackface feito por pessoas brancas naquela década e que se perpetuou até por tempo a gente vê, né? E aí, para falar um pouquinho sobre essa forma de escrita, eu trouxe aqui os ensinamentos da Lélia Gonzalez, que eu acho legal a gente também fazer correlações com o país em que a gente vive e com as intelectuais que a gente tem. Eles estavam muito preocupados com o, entre aspas, dialeto que falava Jenny e os personagens ali do sul do livro Dos Seus Olhos Viam Deus. E aí eu trago o português da Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez foi uma grande mulher, né? Participou do movimento negro, escreveu muita coisa. E ela explica aqui para a gente com bastante ironia e sarcasmo, essa questão do falar errado que pessoas negras falam. Ela fala, é engraçado como eles, né, pessoas brancas, gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado, e de repente ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é do que uma marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo que acham maior barato a fala dita brasileira, que corta os erros dos infinitivos verbais, que condensa o você em ser, o está em tá. Vocês não sacam que estão falando português. Então, da mesma forma que a Lélia faz essa crítica a essas pessoas ditas cultas, e a gente tem várias ainda hoje na internet, né? É, falando sobre a norma culta da língua portuguesa e criticando a forma como alguns romances até hoje são escritos, né? Criticando a Carolina Maria de Jesus, que a gente estudou, criticando, por exemplo, linguagens, entre aspas, consideradas chulas. A gente teve naquela época pessoas, homens negros, criticando a escrita da Zora. E aí aqui a gente fala um pouquinho sobre a importância, né, da escrita de mulheres negras na literatura. Eu trago aqui uma frase da Bell Hooks, que agora tem sido bastante lida e traduzida por uma editora aqui no Brasil. A gente tem uma vasta obra dela para consultar. E ela fala que a produção literária de mulheres negras, ao evocar as experiências cruéis do passado, busca desarticular os sistemas que contribuem para a manutenção de estereótipos negativos, tais quais o da mulher caída,
o da puta, o da vagabunda, né, da prostituta. O que que ela quer dizer? A escrita de mulheres negras é muito mais do que os estereótipos que vocês pensam que tem. Assim como a Bell Hooks escreveu isso, a Alice Walker escreveu nos diários dela. A Alice Walker ela tem o hábito de escrever no diário desde muito nova. E agora, há pouco tempo, a editora Rosa dos Tempos editou os diários de Alice Walker. E aí a gente pode ter acesso ao diário dela. E ela fala, sem dúvida, Zora e todas as mulheres, especialmente se fossem negras, tinha grandes problemas para ser escritora. Ela escreveu isso daqui na década de 70. Bell Hooks, na década de 70, também estava ingressando ali na faculdade, em estudos feministas, e elas começaram a se confrontar com a questão do feminismo, que naquela época, né, a década de 70, era muito branco, e elas viam a dificuldade que mulheres negras tinham de ingressar nesse movimento, que era, obviamente, composto em sua maioria por essas mulheres brancas. E aí ela fala sobre essa escrita de mulheres negras. Certamente devemos nos perguntar por que, quando a maioria das pessoas pensa em mulheres negras na literatura, não encontram nada, ou encontram só a mame, prostitutas que se aproveitam de assistência social, cujas únicas falas estão em xingamentos ou formas negativas condenadas, como a de Bessie de Wright. O que ela fez aqui na década de 70? Ela deu um tapa com luva de pelica no Richard Wright, que ele falava tão mal da Zora, dizendo que esse livro dela era um blackface, e ele, no livro dele, ele cria uma personagem chamada Bess, que apanhava do marido o tempo todo, que estereotipava aquela mulher o tempo todo. Então, ele criticava aquela mulher e, ao mesmo tempo, ele fazia algo com o qual ele criticava. É um pouco contraditório, né? Aqui eu pego essa ideia de a mula do mundo, né? Que muitas pessoas atribuem a Lélia Gonzalez isso, inclusive tem um vídeo da Thais Araújo falando, né? Ah, a Lélia Gonzalez falava que a mulher preta é a mula do mundo, e aí a gente pode ir para 1937, porque a Zora falava isso no livro dela. Ela fala o seguinte: o branco larga a carga e manda o preto pegar. Ele pega porque tem de pegar, mas não carrega. Dá para as mulheres dele. As preta é a mula do mundo. Então, o que que ela queria falar aqui nessa frase? Que os homens desse livro aqui, desse romance, tratavam aquela mulher, né? E no caso dela, né, uma literatura negra, mulheres negras, como mulas. Não escondem dos outros se batem nelas, tá tudo certo, afinal eles são os homens, eles podem fazer tudo. E aí as mulheres negras vão sofrer não só com a opressão de mulheres nesse livro aqui, a gente tem diversos embates da nossa heroína Jenny com outras mulheres, mas elas sofrem principalmente de homens brancos e também de homens negros. E essa crítica aqui, que a Zora fazia nesse livro de ficção de 37, a Bell Hooks vai fazer na teoria feminista dela, ela vai fazer no Feminismo é para Todo Mundo, ela vai fazer no livro E Eu Não Sou uma Mulher, que é um grande livro. Então, se a gente não trabalha, como a gente viu na nossa última oficina, com essa interseccionalidade, com esse cruzamento de opressões, né, que aquela mulher negra perpassa, ela vai sofrer com racismo de pessoas brancas naquela segregação e ela vai sofrer também com o sexismo daquelas mulheres brancas e de homens brancos também. Em uma passagem do livro, também vai ter uma mula que morre lentamente depois de ser usada como ferramenta de trabalho por toda a vida. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui dessa mula que morreu depois de longa trajetória ali de trabalho, com o trabalho que é exercido por quem está na pirâmide social. A gente viu isso na nossa aula do quarto de despejo, né, da Carolina. Quem são aquelas que sustentam a pirâmide econômica do Brasil? Ainda são as mulheres negras. Aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre outro livro da Zora, um livro que foi muito importante, que ela escreveu em 31. Antes disso, acho que é importante falar, eu lembrei agora. Esses Seus Olhos Viam Deus, a Zora escreveu em 6 semanas só.
E aí a gente pensa, caramba, que genialidade dela, né, de sentar e escrever em 6 semanas um best-seller. É porque ela tinha recebido um cheque de US$ 200 que quase foi para o lixo, que ela não tinha visto. E ela falou: caramba, eu preciso me apressar. Eu estou precisando de grana, tenho que escrever para publicar e para receber mais. Então, ela foi motivada realmente por dificuldades econômicas e financeiras. Então, sem romantizar também a questão da escrita, que é muito importante, e sem romantizar a questão e a necessidade de que a gente precisa ter um lugar nosso tranquilo para escrever, ela ali foi motivada realmente por questões financeiras. Vamos agora para o outro livro dela, que é um livro que foi publicado agora há pouco no Brasil. Para a gente falar sobre esse livro, a gente vai voltar um pouco na história. E aí agora, ultimamente, a gente tem visto a história que a história não nos contou. Na escola, na faculdade. Eu contei para vocês na nossa outra aula da oficina que eu fiz direito, né? E que eu não conhecia o Luiz Gama. Fui conhecer o Luiz Gama quando eu entrei no sebo. Estava na faculdade ainda, mas não foi na faculdade de direito. O cara que foi o maior advogado eu não conheci na faculdade. Como que a gente não conhece muita coisa? Essa história aqui é uma história alarmante que eu não conhecia até bem pouco tempo, até ler o livro da Zora. Em 1808, nos Estados Unidos, a gente tinha uma lei que proibia a importação de mão de obra escravizada de África. Assim como a gente teve aqui no Brasil, né? A gente teve várias leis. Em 1831, a gente tinha uma que se chamava Lei Feijó. Só que ela não era cumprida. E foi daí que a gente pegou a expressão de lei para inglês ver, né? A gente tentou ali fazer uma boa fita com os ingleses, ó, não está mais entrando ninguém aqui. Só que, na verdade, naquelas décadas do 800, foi o período em que mais se entraram pessoas escravizadas no Brasil. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Os Estados Unidos foi um pouquinho antes, né? 1808. Em 1860, chega nos Estados Unidos um tombeiro chamado Clotilda, com mais de 100 escravizados a bordo. Qual foi a história disso aí? Dois irmãos que tinham várias propriedades, ó, o Timothy Meagher e o irmão dele, eles realizaram essa operação. Eles já tinham muitas terras lá nos Estados Unidos e eles falaram: bom, vamos lá, vamos pegar mais escravizados. E conheceram um capitão que se chamava Foster, que falou: tá bom, eu consigo fazer isso. Aposto US$ 1.000 como eu vou pegar pessoas lá na África e vou trazer para cá sem ser visto. E foi isso que aconteceu, porque o Clotilda navegou pelos mares ali do Atlântico, aportou nos Estados Unidos e eles conseguiram incendiar aquela embarcação sem ninguém ver. Eles destruíram todas as provas do crime. Até hoje, essa família aí, desses dois caras, tem propriedades no lugar, tem ruas com o nome deles. Então, não é algo que acontece só aqui no Brasil, em que a gente vê nomes de ruas, estátuas em homenagens a pessoas que foram verdadeiros escravagistas no passado. Lá a gente tem também. Só que a diferença de lá, a gente tinha leis que eram cumpridas. Mas aí tinha um problema. Se queimou aquele navio, como é que eu vou punir aquela pessoa do crime que ela cometeu? Eu não tinha provas, ninguém falava, ninguém queria dizer o que aconteceu. E aí, o Timothy Meagher e o irmão deles não responderam pelo crime. E o capitão lá do navio, Foster, ele respondeu pelo crime, né? Mas por quê? Porque ele não pagou imposto de importação daquele navio. Ele pagou uma multa de, sei lá, US$ 1.000 e estava tudo certo. E aí a gente percebe quanto que valia a vida daquelas pessoas, né? Eu coloquei Tumbeiro Clotilda, né? Porque Tumbeiro era um dos nomes que a gente chamava, né? Dos navios negreiros. Só que esse navio em particular não era necessariamente um tombeiro. Ele era um navio que podia passar realmente despercebido pela costa. Ele não tinha aquele visual de tombeiro. Mas mesmo assim, se você descesse ali no convés, você ia ver aquelas 100 pessoas amontoadas ali dentro. 110, mais especificamente.
Eu coloquei aqui, né, toda essa informação e eu acho muito curioso, porque depois que isso acontece, depois que ele traz para cá, escraviza pessoas, esses foram escravizados durante 5 anos, né? Porque o navio chegou em 60, a escravidão terminou lá em 65. 5 anos escravizados, aí o capitão se arrepende de ter destruído o navio. Ah, mas então ele era uma boa pessoa, né? Ele se arrependeu do que ele fez. Não. Ele se arrependeu de ter destruído o navio porque ele valia mais do que a recompensa que os irmãos deram para ele, que foi de 10 pessoas escravizadas. Né? Eu coloco aqui, né, a questão do processamento, né, o processo, multa, mas nada aconteceu. E aí, os restos desse navio, aqui é uma réplica que tem no museu agora. Os restos do navio Clotilda, eles foram encontrados só em 2019, há pouco tempo. Uma coisa que a Zora falava em 31, foi quando ela escreveu o livro dela, né? Só que a gente precisa trabalhar aqui diversas questões, né? Ela não era ouvida, aquelas pessoas que tinham a tradição oral também não. Só em 2019, quando viram realmente ali no Rio aqueles destroços, eles viram que de fato tinha-se um navio que foi atracado ali, que foi queimado, que afundou. E aí os descendentes dessa família publicam uma nota dizendo que realmente os atos foram imperdoáveis. E aí em 2023 a gente teve a inauguração do museu. E essa foto é de lá, né, que no Alabama, né, que conta ali toda a trajetória, a história do Clotilda. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um documentário chamado Clotilda, o último navio negreiro, que está agora no Star Plus. Vale a pena ver. Aqui eu acho que é muito importante a gente também contextualizar, porque depois que chega esse navio, depois que essas pessoas descem do navio Clotilde, o que que vai acontecer com elas? Elas foram para uma plantation e ali elas ficaram durante 5 anos. E isso, obviamente, vai trazer consequências não só para essas pessoas, mas também para todas elas que descenderam. E aí aqui o que que acontece? Eles fixaram as raízes ali mesmo, em Mobile, no Alabama, e aí virou uma comunidade chamada Africa Town. Porque o que eles queriam, na verdade, era o retorno à África, ao país deles de origem, que era agora o atual Benin. Só que isso eles não fizeram. Um dos escravizados chegou a falar com um dos irmãos Miller para dar um lote de terra para eles. Olha só, agora eu estou liberto, mas eu não tenho nada. O que que eu vou fazer? Eu não tenho ferramentas para arar a terra, eu não tenho nem a terra, não tenho roupa, não tenho comida. Como é que a gente vai sobreviver aqui? E ele falou o quê? Eu já perdi vocês, eu ainda vou pagar para vocês dar alguma coisa? Então, eles saíram de lá sem nada, com muito custo, conseguiram economizar. Um dos escravizados, né, agora ex-escravizados, conseguiu juntar US$ 550, na época era muito dinheiro, e eles conseguiram comprar um pedaço de terra, que depois se chamou Africa Town. E a Africa Town, que seria o quê? Bom, já que eu não posso voltar à África, eu vou fazer um pedaço da África aqui onde eu estou. E virou ali uma comunidade daqueles ex-escravizados que se casaram, tiveram filhos, enfim, e que foi crescendo, né? E virando naquele momento uma cidade só de pessoas negras. Hoje é chamada de platô. Por quê? Porque começou a passar uma ferrovia, e aí vem capitalismo, vem indústria, vem tudo junto, e aí hoje ela é chamada de platô, a ferrovia cruza a cidade, só que aí a gente tem um problema. Ainda assim, tendo uma cidade chamada Africa Town, tendo pessoas ali vivas para contar uma história, a gente não tinha nada documentado. Não era interesse de ninguém saber o que tinha acontecido com aquelas pessoas. E aí a gente teve uma surpresa. Em 1931, chegou lá uma escritora. Sobre tradição oral e a importância da gente colocar isso por escrito, eu trago o escritor, né, o Patrick Chamoiseu, que fala: você tem que ir à tradição oral.
Para as pessoas que foram dominadas, não há história, não há passado. Essas pessoas não têm voz. Portanto, você tem que ir ao contador de histórias. Você tem que ir para o griot, para aquele que vai chegar para você e vai falar as coisas, o que realmente aconteceu. Aquelas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, estavam vivendo ali e falando de uma maneira, obviamente, dificultosa para quem ia entender, porque não era a sua língua materna, e aí a gente teve alguém que teve interesse em ir lá, em conhecer um cara que foi escravizado, que foi a Zora. E aí a Zora, nas suas pesquisas etnográficas, ela falava, olha, a pesquisa é uma curiosidade formalizada, é cutucar e bisbilhotar com um propósito. Qual era o propósito dela quando ela chegou lá em Africa Town? Era conversar com as pessoas que estavam ali para ver se tinha alguém que tinha realmente sido escravizada. Porque quando ela chega em 1931, muitas pessoas daquelas 100 que foram escravizadas já tinham morrido. Então, será que tem alguém que ainda pode me contar essa história, para eu colocar essa história no papel, para que outras pessoas possam conhecer? Quando ela conhece esse cara, que se chama Oluwalekosola, ela fala como é que uma pessoa consegue dormir com essas memórias no travesseiro. Ele conta tudo o que aconteceu com ele, desde o momento em que esses sujeitos chegam em África, pegam, selecionam aquelas pessoas, colocam num navio e trazem para lá, né? Para agora Africa Town. Ela ficou muito chocada com tudo aquilo que aconteceu e ela escreveu isso. E aí a gente tem o nome de um cara que eu coloco sempre Oluwale Kosola porque era o nome dele. Mas ele era chamado de Cudjo Lewis. Por quê? Simplesmente porque as pessoas que escravizaram ele não conseguiam chamá-lo pelo nome dele. E a gente teve isso na aula que a gente falou sobre um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Essa questão de quando as pessoas que vinham de África aportavam aqui no Brasil, elas recebiam um novo nome, elas eram batizadas com nomes aqui brasileiros, né? Luísa Maim, por exemplo, foi uma delas. E essa daí é o momento da perda da identidade. A pessoa não tem mais, corta-se as raízes de onde ela estava, ela passa a ter um novo nome, uma nova religião também é imposta, e isso aconteceu com o Oluwale. Em 1927, ele tinha 86 anos. Foi nesse momento em que a Zora o conhece. Portanto, antes até de publicar Os Seus Olhos Viam Deus. Ela foi para lá durante algumas vezes, ao longo de 2 meses. E ela demorou, para vocês terem uma ideia, anos, até 1931, ela falar, não, esse livro agora está pronto para ser publicado, de 27 até 31. Ele recebeu esse nome de Cudjo Lewis e ele conta. Ele foi capturado num ataque que teve no reino de Daomé, numa aldeia em que ele vivia, Yorubá. E aí ele foi vendido para esses fazendeiros do sul dos Estados Unidos que ilegalmente fizeram essa travessia. E aí ele começa a contar toda essa travessia, como que era cruel, como que ele ficava sem água, sem banho de sol, subiam poucas vezes até o convés para poder ter ali um pouco de sol, tudo isso que a gente também já leu nas nossas aulas passadas, de oficina de literatura. E aí ele conta também essa exploração que ele viveu durante esses 5 anos. Eu acho só que é importante a gente falar sobre esse trecho aqui dele, tá? E que está traduzido tal qual ele falou. Então, obviamente, algumas pessoas vão falar que está numa linguagem de dialeto, mas é a linguagem como ele falava mesmo. Eu coloquei aqui uma capa, que é o Barracoon, The Story of the Last Black Cargo, que no primeiro momento era como foi traduzido aquilo, né? Barracoon seria um barracão e era a história do último navio de carga negra, né? Porque era assim que se referiam a eles, eles eram uma carga humana. E ele vai falar o que que era o barracão. Aonde que eles iam depois que eles eram ali, antes, perdão, de serem selecionados por esses fazendeiros do sul que chegaram lá para comprá-los. Então ele fala, o barracão
que a gente, com a gente dentro, não é a única jaula para escravo no lugar. Então, antes deles serem escolhidos, o rei de Daomé colocava eles em algumas jaulas. E aí é que a gente tem também o erro de pessoas falando, mas pessoas negras na África escravizavam outras. Era num outro contexto, né? Você tinha essa questão com relação a guerras. Agora, quando vem um homem branco para lá, aí ele vai para comprar aquela pessoa para trazer para cá e para escravizar. É totalmente diferente. E aí ele fala: às vezes a gente grita uns para os outros e descobre de onde cada um vem, mas cada nação fica dentro de um barracão sozinha. Ou seja, eles separavam por nações. Eles fazem todo mundo ficar de pé em círculo, mais ou menos 10 pessoas em cada círculo. Então, o homem branco olha e olha. Ele olha muito para a pele, para os pés, para as pernas e dentro da boca. Então, ele escolhe. Então, percebam, aqui o Lualê, ele está contando um momento que é prévio ao desembarque. Lá já tinha também uma seleção de pessoas que iam vir para cá. E lá também já se fazia essa seleção a partir de estatura, porte físico, idade, cor da pele e também a questão dos dentes. Isso que a gente vê na nossa literatura, falando sobre o Cais do Valongo e de como que era quando chegavam aqui, besuntados no azeite, todos prontos para serem avaliados, a primeira avaliação já era feita lá, antes de entrar no navio. E aí, depois que era feita essa avaliação, ele escolhe. E aí ele fala: a gente não sabe o que vai ser da gente e a gente não quer ser separado um do outro. Mas eles chegam e amarram a gente em fila e levam a gente perto da Casa Branca. Então a gente vê muitos navios no mar, eles tiram a corrente da gente e colocam a gente dentro dos barcos. Arranca a nossa roupa da nossa nação da gente. A gente ficou na água 70 dias. Né? Esse daqui é um resumo da narrativa do Olualê, de como que aconteceu, né? Então, eles são separados, eles são amarrados uns nos outros mesmo, no pescoço e também nas pernas e mãos, né? E aí eles só tiram a corrente quando vão entrar nos barcos. Eles ali naquele momento não sabem o que estão acontecendo. E aí a gente tem uma coisa que se chama porta de não retorno. Num determinado momento, depois que ele sai do barracão, em que ele vê a porta de um casarão se abrindo e ele vai em direção ao navio, aquela porta é chamada de não retorno porque ali eles têm noção de que eles não vão mais voltar para as suas casas, para as suas famílias. É um não retorno realmente para a sua identidade, para a sua origem. Eles vão para os países que os compraram, né, Estados Unidos e Brasil, principalmente, e eles sabem que eles não vão mais voltar para a África. Por isso mesmo que foram estabelecendo ali nos Estados Unidos a Africa Town. Aqui eu acho que é legal a gente também falar sobre o que que é essa passagem do meio, né? Essa passagem do meio, como vocês veem no mapa ali, são essas rotas, olha, de travessia de pessoas que eram escravizadas ao longo do Atlântico. E aí esse nome aqui era a jornada que se fazia para chegar até as plantations nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, né? No Brasil, na costa do Brasil. Passagem do meio. E aí, quando a gente vê uma narrativa do Ale Cossola, que ficou perdida durante tantos anos, é como se a gente omitisse essa questão da passagem do meio. É como se a gente pensasse, bom, então isso nunca existiu, né? A gente não tem provas, a gente não tem evidências, mas tem. A gente trabalhou a Toni Morrison na nossa outra oficina, então eu trago ela aqui de novo. Ela foi Nobel de Literatura, escreveu O Olho Mais Azul, Amada. Nesse livro Amada, ela dedica o livro dela para os 60 milhões e mais. E ali ela inclui os esquecidos e desconsiderados na passagem do meio. Então, a passagem do meio é algo que a gente vem falando, essas mulheres negras que pesquisaram, historiadores, antropólogas, falam há muitas décadas.
E há pouco que a gente vê o trabalho dela sendo traduzido também para o Brasil, algo que a gente precisa também reconsiderar. Tem muita obra, por exemplo, da Zora que ainda não foi traduzida. Nessa carta aqui, a Zora, no dia 30 de abril de 1929, ou seja, naquele momento em que ela está reunindo todo o material das conversas que ela teve com o Ali Kossola para transformar num livro, ela fala com Langston Hughes: Olha, eu não quero só apresentar o material com a vida e a cor do meu povo, eu quero não deixar buracos para que a multidão científica nos pise e nos rasgue. Essa fala dela eu acho que é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, quantos trabalhos de mulheres, principalmente, antecederam a nós que a gente só vem descobrindo há pouco, né? A gente teve a questão da Maria Firmina dos Reis, a gente teve a Luísa Maim, que há pouco tempo a gente não conhecia, diversos escritos do Luiz Gama estão sendo reunidos agora. A gente tem também a Júlia Lopes de Almeida, né, uma mulher branca que agora vem sendo publicada novamente, abolicionista, então viveu ali naquela Brasil oitocentista, e a Zora foi uma delas. A Zora estava tão preocupada em documentar as coisas que antecederam a ela, ou seja, a jornada, por exemplo, do Olualê, e ela, quando morreu, teve seus livros esquecidos também, que ganharam um novo holofote quando a Alice Walker começou a trabalhar neles, começou a mencionar nas aulas que ela dava, começou a ir buscar e a realmente batalhar para que ela fosse mencionada. Uma mulher que na década de 30 já falava muita coisa. E aí, quando ela fala para que a multidão científica, né, não nos pise, né, não nos rasgue, ela fala isso com uma total propriedade de uma mulher que vivenciou ali um período de extrema segregação, de extremo contexto histórico em que as pessoas, de fato, se tivessem a cor dela, não eram levadas em consideração, sequer eram ouvidas. Então, a preocupação dela, enquanto antropóloga, era pegar aquela tradição oral daquele griot que foi o Cossola e colocar isso num livro. Ela colocou isso num livro em 1931. Então, vamos falar sobre esse livro aqui, que agora a gente tem nessa edição, que está muito legal, da Record. E aí o nome é diferente, o nome não é Baracum, o nome é Oluale Cossola, As Palavras do Último Negro Escravizado. Aqui está ele na contracapa. Por que que foi importante? Ela escreveu em 31, mas ele só foi publicado em 2018. E aí era como se aquilo ali não tivesse acontecido, né? A Zora viveu mais quase 30 anos da conclusão desse livro e ela não viu ele publicado. Ela tentou contato com editoras, mas, por exemplo, a editora Viking falou: Eu tenho interesse na vida dele, eu quero publicar a vida de Costola, mas eu quero em linguagem, eu não quero em dialeto. E aí é que a gente já tem o preconceito linguístico, o racismo ali daquela editora, que não compreendia que era realmente necessário que, que fosse publicado com as palavras do Costola. Isso daqui nada mais é do que uma autobiografia dele. A Zora traduziu, colocou tudo esquematizado, é claro, né, em palavras, mas essas aqui são as palavras dele. Como é que você vai modificar o que aquele cara escreveu? Para quê? Para ficar, entre aspas, mais bonito e mais vendável para as pessoas? E ela se recusou. Ela não aceitou essa revisão. Então, esse livro só foi publicado, vejam, em 2018, há pouco tempo atrás. A gente não tinha essa narrativa do Olualê transcrita. Isso daqui ficou guardado durante anos, sem a gente saber que esse cara realmente existiu. Porque a gente sabe que as tradições orais, se a gente não conseguir documentar, elas acabam se esvaindo com o tempo, se a gente não tiver outras pessoas que ouçam a história e coloquem no papel, de uma certa forma. E aí, essa editora que não a publicou, deixou para lá, e aí, tempos depois, ela acabou publicando Os Seus Olhos Viam Deus em 1937, conseguiu
continuar publicando outros romances, mas esse daí não. E, obviamente, ela ficou frustrada, porque o Oluwale também não viu publicado o livro, né? Ele já tinha 80 e tantos anos quando ela o conheceu, em 27, não viu. Os descendentes do Oluwale aparecem naquele documentário que eu falei para vocês do Clotilde, e eles aparecem emocionados ao ver que a Zora colocou tudo, registrou tudo com fotos, inclusive, dele, com documentações, e que isso só veio à tona tempos depois. Isso é um documento histórico. E aí a gente percebe o quanto que é também importante a editora, né? O papel da editora em realmente acreditar no livro para a publicação. E aí, fazendo um paralelo com os tempos atuais, eu não sei se vocês já viram o filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, o American Fiction, né? Que trata também justamente disso, de um homem negro, escritor, que escreve uma literatura brilhante. E aí, para ele mexer com o sistema, ele acaba escrevendo um livro que ele acha, ninguém vai publicar isso aqui, porque é um livro repleto de estereótipos de pessoas negras. E aí, curiosamente, é o que a editora pega para ser publicado, né? Então, ele que queria ir contra o sistema, ele vê e fala, gente, eu não estou acreditando que esse livro aqui é o que vai ser publicado. A editora fala, o outro não é tão vendável assim. E aí a gente pode voltar na fala da Alice Walker, né? Qual é o papel da escrita? O que que vocês estão querendo realmente ler, né? Só os estereótipos ou uma literatura feita por pessoas negras com diversos personagens, múltiplos, né? Como a Zora já falava, né? Essa genialidade, essa psique totalmente diversa e múltipla. E eu acho que aqui tem mais um, olha. Eu acho que é importante a gente finalizar com essa reflexão da Zora. Ela fala isso em 1950, já tendo, obviamente, a negativa da publicação do livro do Cossola, e o título do artigo era O que editores brancos não publicarão? Ela fala: eu fico espantada com a falta de curiosidade dos anglo-saxões sobre as vidas e emoções dos negros, assim como com qualquer povos não anglo-saxões dentro de nossas fronteiras. Essa falta de interesse é muito mais importante do que parece à primeira vista. É ainda mais importante nesse momento do que no passado. E é isso, né? Essa nossa primeira aula da oficina é para a gente abrir os olhos com relação a esse horizonte de pessoas que escreveram coisas extremamente relevantes e que a gente às vezes não lê, que a gente não tem acesso, a gente não sabe. As obras da Zora, a gente só tem essas duas traduzidas e publicadas, né? Nem a autobiografia dela a gente tem em português. Então, ainda dificulta o acesso. Porque às vezes você quer ler, mas você não sabe, né, o idioma no original. Então, tem coletivos em diversas faculdades que se preocupam em fazer as traduções das obras para que os alunos leiam, mas tudo isso é com muito custo. Então, é importante que as editoras se atentem e se preocupem na publicação de livros como esse. Outro, por exemplo, que a gente pode citar, é o James Baldwin, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha as obras deles todas traduzidas. A Companhia das Letras começou a traduzir. É importante a gente ter essa multiplicidade. E aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, por exemplo, a obra da Ruth Guimarães, a gente tem agora, né? Está vindo aí novas publicações. Eu acho que é importante a gente atentar para isso. Porque, por exemplo, quantas edições de Jorge Amado a gente vê? E eu não digo que o Jorge Amado, obviamente, não é um autor relevante, ele é relevantíssimo. Mas as editoras publicam, essa nova edição com a capa dura, com o prefácio de tal pessoa, e aí elas se esquecem de trazer luz para pessoas como essa, como a Zora, né? Agora a obra do Graciliano Ramos, toda reeditada. Gente, para quê? Se eu for num sebo, eu vou ter sei lá quantas edições do Graciliano Ramos para consultar, né? Então, isso é que é importante, a gente perceber e despertar o nosso olhar, não só para as autoras que já foram, já faleceram, como a Zora, mas também o mais importante, para a nossa literatura contemporânea,
quem a gente está lendo agora, que está vivo. A gente leu a Conceição Evaristo na nossa última oficina. Por que que a gente vai esperar a pessoa fazer 70 anos para ser agraciada pela crítica, né? A gente tem aí tantos novos, o Jefferson Tenório com Avesso da Pele, Paulo Scott com Marrom e Amarelo, Giovanni Martins aqui do Rio com Via Ápia. Então é importante a gente trazer luz para essas pessoas que estão agora escrevendo literatura. A gente vai ter uma aula da Eliana Alves Cruz, nossa contemporânea, produzindo literatura, e vai ter aula com a Jarid Arraes, né? Então, é importante isso. A gente fecha essa aula um tendo em mente que a literatura escrita por pessoas negras é uma literatura múltipla. Vocês vão ver a diferença de escrita de cada um deles, a preocupação que eles têm em trazer personagens totalmente diversos. Só que é óbvio, são pessoas negras, então, inevitavelmente, a questão racial vai perpassar em algum momento naquela obra, né? Afinal, a gente vive num mundo que ainda é racializado. E é isso. Eu abro agora aí para perguntas para quem quiser e já deixo aqui adiantado que na aula que vem, terça-feira, estamos no mesmo horário aqui para falar de Maya Angelou, né? E vamos passar para a sala 305. A sala vai ser a 305, tá? Para quem vier. A sala original. Perfeito. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, tem que pegar, acho que tem que pegar o microfone que a Mari pediu. Tem mais uma dúvida. Tá ligado? Então, você falou da questão da linguagem, né? A editora Vicky, eu acho que rejeitou o livro dela. Quer dizer, não rejeitou, pediu que ela escrevesse em linguagem e não em dialeto. Mas isso aconteceu muito com autores africanos, né? Pré e pós-independência de vários países africanos, Cabo Verde, Goiânia, Nova Guiné, Angola, né? Que eles ficavam nesse dilema também, né? Entre escrever na língua deles, que ninguém, e eles iam ter uma circulação ali limitada, ou escrever em inglês para poder ganhar a Europa e ter uma projeção até comercial, financeira, né? Porque a literatura tem esse aspecto também, né? Do financeiro, do comercial. Sim. É, no fundo, um negócio, né? Então, eles também tinham esse dilema, né? Alguns ficavam irredutíveis, né? Eles escreviam só na língua deles e eram criticados até por colegas e tal, e ganharam projeção até por isso, né? Mas tinha essa questão também, né? Só que aí a diferença é que o dialeto a que a editora Viking se referia era a linguagem, entre aspas, errada, né? Então, por exemplo, ele errava um erro de concordância, né? Você compreendia o que o Oluwale falava, né? Só que ele estava falando um inglês errado. E eles queriam que ela, entre aspas, consertasse, assim como aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, né? Então, o que eles chamavam de dialeto nada mais era do que uma pessoa que estava se comunicando numa língua que não era a língua dele paterna, né? E que, se você lê o original, você compreende, se você fala inglês, você compreende perfeitamente bem, né, o que ele estava falando. E aí a Zora falou que não vou mexer, né, nessa linguagem dele. Era a mesma coisa que a gente pegar os diários da Carolina e mudar, né? Ah, aqui ela botou um tempo verbal errado. Ah, aqui ela escreveu, sei lá, viagem de uma forma errada, né? É mexer na escrita da pessoa, né? E esses autores são da década. Isso aí se passa na década de 30, né? 30, 40. Qual? A escrita do Oluwale? Ela ficou lá indo no de 27 a 28 e ela termina de escrever em 31. Então, esses autores africanos que eu estava me referindo, é agora, século XX. Esses países, a maioria deles se libertou em 1975, 76. Eu estava entrando na faculdade quando os países estavam sendo libertados, estavam ganhando liberdade. Então, foi impressionante isso. Sim. Alguém tem mais uma pergunta? A gente tem que passar o microfone.
São três, agora que eu me lembro, as três anotações. Primeiro, estou fascinada, claro, infelizmente não pude participar do primeiro encontro, né? Mas estou conseguindo complicado porque a gente trabalha aqui no final, né? E o horário acaba afetando, mas fiz um esforço para conseguir. Sobre a oralidade, queria lembrar a eleição do Krenak, a importância, né? Aí me lembrei disso, né? Dos povos originários também. Sim. Né? E eu fiquei muito feliz assim, com a ABL tendo essa nova visão, né? Essa abertura assim, de trazer a oralidade, né? Porque os livros dele também são transcrições do que ele fala, né? Ele realmente não escreve, né? Eu me lembrei de um livro que eu li, do Colson White. Ele é maravilhoso. O Underground Railroad. Isso, exatamente. Eu só conheci através da TAG, né? Não sei se você Sim. conhecer, né? Então, uma curadoria que me auxiliou, porque eu, por mim mesma, não teria conhecido o livro, né? E fiquei muito fascinada também pela história, né? Nunca imaginei que existisse um sistema daquele, né? Como se fosse uma ferrovia mesmo, né? E a outra questão, acho que eu me esqueci aqui de qual é, depois eu falo. Então, lembrei que eram três coisas para falar, né? Quando lembrar, você fala. A oralidade do Krenak. A oralidade do Krenak foi extremamente importante. Esse cara tem um saber ancestral. E a gente ainda hoje, a gente deixa para um segundo plano todos os saberes, né, dos povos indígenas. Esse cara abre a boca, eu só fico querendo prestar atenção no que ele está falando, né? Se isso não é um saber, né, não é um conhecimento, eu não sei o que é. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda até hoje, elas se prendem muito à academia, né? Então, eu preciso escrever daquela forma bonitinha e perfeita, e isso, obviamente, prejudica esses múltiplos saberes, né? Com relação ao Colson Whitehead, ele é extremamente fantástico. Essa Underground Railroad, ela foi adaptada, né, para uma série. Ele é excelente e é um jovem escritor negro, né? Que escreveu outros prêmios, outros livros, já ganhou prêmio. Esse livro dele narra essa questão de como que se faziam os escravizados para fugirem através de rotas. E aí, quando a gente fala nisso, a gente lembra da Harriet Tubman, né? Maravilhosa essa mulher, uma mulher negra escravizada que escapou realmente da plantation em que ela morava, deixando familiares para trás, desbravando ali aquela rota e conseguiu libertar vários escravizados fazendo esse caminho de ida e volta. Até me arrepio. Ela foi demais. Tem o filme dela, que é Harriet. Harriet. Pô, tava torcendo para ele no Oscar, para Cynthia ganhar, mas não ganhou. Então é incrível. E o Colson tem outros livros e ele amarra muito bem essas questões, né, raciais. O Reformatório Nickel dele é maravilhoso, porque a gente pode traçar um paralelo com as questões do ECA aqui, que ele vai falar sobre como adolescentes negros foram tratados em um reformatório, e é uma história verídica que ele meio que adapta, é lindo demais também, vale a pena. Dei uma aula sobre ele no clube que a gente tem de leitura, né? Que todo mês eu também seleciono um livro e um filme para a gente debater. Aí eu selecionei esse com aquele filme Sleepers, que é antigo já, né? Do Brad Pitt, mas é bem legal, vale a pena. Eu lembrei da última consideração, era uma pergunta, na verdade, porque quando foi falar, você falou sobre a dificuldade de aceitar a escrita dela, né? Aí, assim, um questionamento, né? Por exemplo, o Saramago, né? O Saramago é tão conceituado. E, assim, eu confesso que eu tive dificuldade. Você tem que insistir para... Aí depois eu fui. Realmente você consegue ler, tem a questão da pontuação. O livro não tem um ponto, gente. Eu não consigo respirar. Não tem parágrafo. Então, assim, por que essa diferença? Né? Se a gente consegue se adaptar, a gente faz um esforço. Eu tive que fazer um esforço
poder entender. E tem escritores brasileiros que também fazem. O Guimarães Rosa é assim. Guimarães Rosa, gente, eu tenho que ler devagar aquele Grande Sertão Veredas ali para conseguir compreender, né? Só que a gente tem fatores, dois fatores no caso da Zora, né? Ela era mulher e ela era negra, né? Então, a gente não é levado tanto em consideração enquanto mulher. Mulher negra, então, naquela década aí. E essa questão da academia e da crítica da oralidade, né? Não é um privilégio, né? Então, uma penalidade imposta só a escritores negros, né? Porque o senador Nirão Barbosa foi altamente criticado, né? Porque ele trazia aquela linguagem, né, rural, né? Aquela linguagem dos imigrantes italianos, né? Ele jogava nas letras dele, né? Ele era altamente criticado, né? Tirou árvore, né? As fabuletas. E era como se falava, como aquele pessoal da infância dele, onde ele cresceu, foi criado, falavam, né? Ele colocava isso nas letras dele. E muita gente criticava, né, essa questão acadêmica. A ABL ela é ainda muito elitista, né? Era muito mais ainda quando ela foi criada em 1897. Não permitia-se nem mulheres na academia, né? Então... A Júlia Lopes, né? A gente falou sobre isso, né, na Júlia Lopes? Isso aí. Ela foi uma das mulheres que articulou aquilo ali e não pôde entrar. Na cadeira 4, o Filinto de Almeida, né? Que era um escritor medíocre, né? Não podia se comparar à genialidade da Júlia, né? E é isso. E a Conceição foi eleita agora para a Academia. Pois é, né? E eu acho muito legal como as ditas minorias, né? Mulheres, pessoas negras, indígenas, a gente acaba se acolhendo, né? Porque perguntaram para a Conceição o que ela tinha achado do Krenak, né? Entrar. E ela ficou super feliz. Ela que tinha, né? Pouco tempo antes, feito aquele caminho também inverso, né? De se candidatar, porque ela não se candidatou, né? As pessoas é que a colocaram ali. A grandiosidade dela em falar, eu acho maravilhoso, sabe? Um de nós está ali dentro, está entrando, e é isso, sabe? A gente tem que fazer realmente esse movimento, né? É inconcebível que a gente ainda tenha uma Academia Brasileira de Letras composta majoritariamente por homens brancos, né? Inconcebível, tanto de pessoas que produzem aí. É inconcebível que a gente pegue, por exemplo, autores, aí eu vou ter que falar dele, né, do Jefferson Tenório, sofrer ataques ali com o Avesso da Pele, né? Um livro que é extremamente importante, que virou peça de teatro, né? Mas aí a pessoa pega um trecho do livro e lê. Ah, mas isso não é para adolescentes. Você tem que trabalhar tudo que está ali, né, com adolescentes. É importante. Um livro que foi inscrito, né, no PNLD para você poder trabalhar em sala, aborda temas muito importantes, violência policial, racismo, colorismo. Agora, o que eu acho importante é que as pessoas que vão trabalhar tenham o devido conhecimento e letramento para fazer isso, né? Porque aí realmente, senão, não vão nem entender o que o Jefferson Tenório estava botando ali, né? Mas a importância da editora, né? Porque a editora comprou a vida. Sim. Ela poderia ter aquela questão lá que falou de não ter publicação, porque as editoras tinham medo da reação, que elas já sabiam o que queriam comprar. A companhia comprou a briga, ela falou, não, a gente vai defender até o fim. E a companhia comprou a briga também quando ele foi vetado no Sul. Ele foi vetado no Sul, aí começou, né? Sul, Goiás, a gente não se surpreende tanto, né? Foi vetado e aí as pessoas começaram a fazer o movimento inverso. Eu mesmo tenho o Instagram, né? Que é o justa.causa. Eu abri, eu falei, a gente vai fazer uma leitura coletiva gratuita do livro. Tem 300 pessoas agora lendo O Avesso da Pele, né? Comigo, de forma gratuita. Eu vou falar, vocês vão pegar ponto a ponto do livro e vocês vão compreender por que esse livro é importante, né? Então, eu acho que também a gente, né, fazendo isso, Jefferson Tenório eu conheço pessoalmente, já entrevistei ele, e eu falei, Jefferson, vou fazer a leitura do seu livro, né? E não é a leitura coletiva de eu pegar o livro e ler, né? Cada um vai ler o seu livro em casa e eu vou comentar, eu comento ponto a ponto, a gente já está na parte 4, né? Vai agora para a parte 4, final do livro, né? E fica tudo ali para eles entenderem, perceberem como que é importante isso.
né? Às vezes a gente precisa dar acesso também, né, de uma forma democrática para que as pessoas entendam, poxa, mas por que será que esse livro tá sendo, né, barrado na escola se ele foi colocado na lista, né, de indicados para você trabalhar? Por quê? O que será que está acontecendo? Porque assim como na época das horas, tem temas que é melhor a gente não falar, né? E esse, o Avesso da Pele, ele fala de uma maneira aberta, né? Sobre tudo. Inclusive, que a gente tinha falado de racismo e violência policial, que é importante, fala também sobre relações interraciais e de como que o amor só também não basta, né? De como que às vezes você está namorando uma pessoa negra, uma mulher negra, um homem negro, e você está cometendo microagressões ali com ele o tempo todo, você não está se tocando disso. Então, ele coloca isso de uma forma muito didática até, né? Uma leitura fluida, relação também de paternidade, né? De como que é a paternidade para o homem negro, de como que é aquele filho conhecendo o pai só depois que ele morre. É um livro muito bonito, é lindo. Mas É, é bom, né, para é registrar. porque as pessoas que estão online não escutam. Professora, Bom dia. Eu acho que tem uma fase da Zora que é muito interessante, e é que você trouxe enquanto antropóloga, né? Hoje tem, inclusive no Museu de Antropologia de Vancouver, e vários movimentos de trazer ela enquanto uma antropóloga clássica. Porque quando você está dentro da academia, você tem esse processo de construção de clássicos, e aí tem esse marcador que sempre é eurocêntrico, é branco, e aí esse processo de trazer novos clássicos, né, e repensar o que seria um estudo clássico da antropologia, como ela se forma. A Zora é uma figura muito interessante, porque ela faz uma etnografia, né, o Cossola, ele é uma etnografia muito refinada, inclusive, porque ela traz coisas que são pensadas hoje enquanto escuta qualificada, enquanto essa preocupação com a linguagem específica, né, do seu interlocutor, e não abrir mão disso, né, para tornar. E é interessante também que ela também fala de coisas extremamente contemporâneas, que são essa própria questão do financiamento da pesquisa acadêmica, né, e como as pessoas negras são colocadas ali enquanto objeto de pesquisa e dificilmente como pesquisadores, e essa coisa de como os mecanismos de financiamento, às vezes, eles têm essas amarras que tornam as pessoas que dependem dele, né, para fazer as pesquisas acontecerem, pessoas subjugadas, enfim, colocadas numa lógica de subalternação, né, então, a Zora, enquanto uma figura na antropologia e na construção acadêmica, né, de como se produzem etnografias e como se produzem conhecimentos de campo, trabalhos de campo, diários de campo, ela é um referencial muito importante, porque ela traz uma escrita muito honesta do processo dela nas entrevistas, né? Ela fala diversas vezes sobre como ela precisou interromper essas entrevistas com o Cossola, porque ele tratava de violências muito, muito marcantes, né? E não só elas não param, né? Durante o processo da vida dele. Para quem lê o livro, a violência acompanha a vida dele inteira. É um livro extremamente pesado, inclusive. E aí esse processo de construção de uma etnografia, de um conhecimento acadêmico que ela está produzindo ali, de um referencial dentro de um contexto histórico, né? E que ela traz, e é interessante porque ela está ali articulada com Boas, né? Que é um referencial gigantesco, né? E aí tem esse paralelo de como ela morre na pobreza e no esquecimento, né? Sendo que ela estava ali dentro de uma construção acadêmica de homens que morreram na riqueza e referenciais clássicos gigantescos, e que produziram etnografias até menos marcantes e com menos repercussões, principalmente na metodologia, né? Porque acho que quando a gente fala de questões tais quais essa que ela traz, às vezes a gente é muito colocado nesse papel da racialidade só como um ponto, quando na verdade ela fala de metodologia, de construção de etnografia de uma forma muito, muito à frente do tempo, né? Hoje se discute estudo qualificado, né? Hoje se discute diário de campo, trabalho de campo, de forma a não exotificar, de forma a não violentar o seu interlocutor, né? Tentando arrancar dele o máximo de informações. Então, ela, enquanto esse referencial também, é gigantesco, assim, e vem desse movimento, né,
as pessoas, a Alice Walker, né? E as pessoas tentando reviver esse renascimento, né, do Harlem, um renascimento do renascimento, e aí ela vem desse movimento, e aí esse movimento vai parar de volta na academia, né? Vai questionar a academia, por que a academia abandonou uma intelectual tal ela. Então, acho que esse é uma faceta dela que eu, quanto antropóloga, sou apaixonada, e é um referencial gigante, assim. E para questionar a academia enquanto academia, né? Porque é isso, ela tá aí, ela continua existindo, então ela tem que ser repensada a partir das pessoas que estavam ali desde sempre questionando, né? E construindo. E é isso. Eu acho muito legal Professora, quando você desculpa. fala isso, sabe? Oi. Não é só que a Selma Lopes, que está aqui online, está perguntando. Peraí, Acho que é deixa eu para só a senhora repetir. concluir aqui o que ela falou, que aí depois a gente vai para outra pergunta. Se eu não esqueça. Qual é o seu nome? Tá? Que a Bárbara falou sobre antropologia, eu acho muito interessante, porque por vezes a gente acaba torcendo um pouco o nariz, né, para algumas pesquisas que são feitas no estilo de eu sou antropólogo, eu vou para aquele lugar, vou pesquisar determinado lugar e vou sair, né, num processo quase que não de apropriação cultural, né, mas de, né, eu sou um forasteiro, né, eu sou um outsider. E a Zora ela fazia um movimento que eu acho que é bem interessante, porque ela, quando foi pesquisar a galera do Sul, ela foi para onde ela morava, ela voltava para o lugar, né? Para o lugar dela de origem, ela tinha também interesse em fazer com que outras pessoas compreendessem a grandiosidade também daquelas pessoas. E quando ela vai para Africa Town para falar com o, o Kossola, ela tem essa preocupação de trazer a voz ali à tona de pessoas que foram ali esquecidas, né, e deixadas para trás. Qual era o intuito dela? O intuito dela não era de ganhar algo com aquilo, né? Era de realmente fazer com que outras pessoas acordassem e falassem, olha só, olha o que está acontecendo ali. Vocês sabiam que tem um cara que foi escravizado que ainda está vivo aqui? Tem 80 e poucos anos e ninguém fala sobre isso? E eu posso imaginar qual foi a sensação dela, né, de não conseguir ter publicado isso e de não ter conseguido também ter arcado com a publicação, porque muitos autores também falam, você não vai publicar? Eu vou arcar. E Lima Barreto fez isso, né, com vários livros dele, né? Então, se não tem quem publique, eu vou lá e arco com os custos. Mas ela não tinha isso, né? Ela estava vivendo uma vida que era muito complicada. Morreu sem grana nenhuma, morreu sem ninguém, só com o cachorro dela. Imagina, uma mulher que se preocupou com tanta gente também falecer assim, né? Como a gente comentou, é extremamente triste. E ela não foi a única mulher negra que teve tanta produção incrível e que morreu no final assim. A Maria Firmina morreu assim, a Carolina morreu assim, não sozinha, porque ela tinha os filhos dela, mas morreu não com o status que ela deveria ter, né? Então, é por isso que eu falo, né, quando eu falei da Conceição, quanto tempo que a gente tem que esperar para colocar essas pessoas à vista de todos, né? Oi, André, quem é que queria falar? Oi, tá me ouvindo? Doutora, tá me ouvindo? A senhora tá sem som, tá com o microfone mutado. Foi agora? Agora sim. Estava muito tempo ali? Eu acho que não. Você A queria senhora falar? entendeu a pergunta? Não, eu pedi para você para esperar um pouquinho, porque eu estava respondendo aqui a Bárbara. Aí eu Não, falei, agora. Eu tô falando agora, você não não, não entendeu, não. ouvi. Não ouvi, ninguém ouviu aqui. Não saiu Ah, para gente. então. Não, ela só, a Selma Lopes, ela está só perguntando qual é mesmo o nome do livro em que se pode fazer um paralelo com ECA. Acho que a senhora comentou isso na seus comentários aí. Ih, qual livro? Eu citei tanto livro aqui, mas que paralelo? Qual parte? Agora eu não. Paralelo com o quê, André? Qual foi o Com paralelo? ECA, Ah, tá. É o.
Reformatório Nickel, do Colson Whitehead. Ok, acho que ela está online, deve ter ouvido. Só Obrigado, isso? professora. Só isso, só isso. Então tá. André, Oi. O Lúcio falando. as pessoas estão com o microfone aberto? Pode abrir, pode falar para eles, podem abrir, pedirem. Não, eu já falei, já deixei à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas. Eu até Beleza. perguntei. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Pode? Oi, oi, professora. Não, na verdade, eu ia voltar naquela questão da oralidade, da questão de terem recusado o livro dela tal qual como estava feito, para falar daquele livro, eu não sei se... Eu li há muitos anos do Marcos Bagno, que fala sobre preconceito linguístico, que tem muito exatamente disso, porque, na verdade, a língua é poder, né? Então, quando você transcreve a forma de o dialeto, entre muitas aspas, que não é um dialeto, na verdade é uma mistura de línguas que faz parte da formação, inclusive, da língua oficial agora, né? Atualmente, você está dando voz, na verdade, para as pessoas que não devem ter voz na visão do povo dominante, né? No caso dos brancos, homens brancos e tal. E aí era só essa questão de língua como poder, né? Porque, na verdade, esse o caso de silenciar os ditos dialetos, os erros que, entre aspas, muitas aspas novamente, porque, na verdade, ninguém fala certo o tempo todo, né? Então, existem os erros aceitáveis e os erros não aceitáveis. E os erros não aceitáveis são geralmente cometidos por pessoas marginalizadas, né? E isso é muito forte, inclusive, na literatura e na forma que as pessoas escolhem os livros que elas vão ler, os livros que elas vão dar é, atenção real, né? E aí era só isso mesmo. Perfeito, perfeito. E aí, quando você fala sobre linguagem, né, e poder, aí a gente pode citar de novo o Fanon, né? No Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala isso explicitamente, quando ele vai traçar a questão do colonialismo e das formas de opressão entre colonizador e colonizado, uma das marcas é essa questão da linguagem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podem falar aí, gente. Não? Bom, então a gente vai encerrar hoje, né? Eu convido vocês que estão aí no online, quem está aqui no presencial, me sigam lá no Instagram do Justa.causa. Eu vou colocar hoje o nome dos livros que a gente falou aqui, que aí fica mais fácil de vocês encontrarem, né? De todos aqui que a gente mencionou. E na semana que vem a gente vai falar sobre Maya Angelou, beleza? Para depois virmos para o Brasil. A gente encerra Estados Unidos na semana que vem. Até mais.